E aí pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as primeiras configurações aqui para fazer no seu Galaxy S24. É claro que no smartphone existem muitas opções de configuração, mas as configurações que eu vou mostrar aqui são as primeiras configurações e algumas relacionadas com o S24 especificamente. A primeira coisa que eu queria falar para você é sobre a configuração da barra de navegação. Eu confesso para vocês que eu gosto bastante de utilizar os gestos ao invés de apertar os botões. Então, deslizando aqui para baixo e vindo em configurações, visor, barra de navegação, você tem a opção de utilizar os botões e utilizar os gestos de deslizamento. Caso você queira utilizar os botões, aqui tem duas opções de navegação. Você pode mudar os botões de lugar. O botão central, que é o botão Home para voltar para a tela inicial, sempre vai ficar na mesma posição. Mas o botão voltar e o botão de abrir os aplicativos recentes podem ser trocados de lado utilizando essa configuração aqui de ordens de botões. Voltando aqui para outra tela, eu vou selecionar o gestos de deslizamento. E aqui ele já vai disponibilizar o gesto. Só que tem um detalhe, para quem assistiu o lançamento ou já viu algum vídeo relacionado ao S24 Ultra, nós sabemos que para ativar o recurso de circule para pesquisar, utilizando a inteligência artificial junto com o Google, precisaria selecionar o botão Home para ativar esse recurso. Mas aqui no caso, configurado com gestos, você vai pressionar nessa barra aqui do meio. E aí você já pode utilizar o recurso de circule para pesquisar. Outra configuração aqui é mexer na grade de aplicativos, tanto da tela inicial quanto da tela de aplicativos aqui. Vocês podem observar que aqui temos 4 aplicativos por 6. Porém, caso você tenha interesse de que caiba mais aplicativos em uma única tela, a gente pode mudar a grade desses aplicativos. Aqui fora também está numa largura de 4 aplicativos por uma certa quantidade de aplicativos de altura. Então, pressionando e mantendo pressionado na tela inicial, vindo em configurações, aqui você pode escolher a grade da tela inicial e a grade de aplicativos, inclusive escolher a grade para os aplicativos que ficam dentro de pasta. Então, aqui selecionando a grade da tela inicial, nós temos a opção de 4x5 até de 5x6. Eu, pessoalmente, gosto de deixar no máximo de aplicativos possível, então ele fica 5 aplicativos de largura por 6 de altura na tela inicial. Assim, tanto os widgets quanto os aplicativos vão ficar muito mais bem posicionados na tela inicial. Tendo selecionado, é só pressionar em OK. E agora para a tela de aplicativos. Vou vir aqui em configurações novamente, grade na tela de aplicativos, e aqui eu vou escolher 5x6. Assim eu consigo ter muito mais aplicativos em uma única tela. E é claro, para quem tem dificuldade em relação a ícones pequenos, teria dificuldade para encontrar, você também pode deixar menos aplicativos por tela, para que fique mais fácil de visualizar. Já que eu estou falando sobre a tela inicial aqui, existe um recurso muito interessante de inteligência artificial no Galaxy S24 que é interessante você habilitar. Se você pressionar aqui, vir em papel de parede estilo, alterar papéis de parede, vir aqui embaixo e não tiver ativado o criativo, que é as opções de gerar papel de parede e ambiente da foto, você vem aqui em configurações, desce até recursos avançados, labs, e aqui pressione papel de parede do ambiente da foto e ative essa opção. Vindo aqui, você consegue, na parte de criativo, utilizar o ambiente da foto. Aqui eu já tirei algumas fotos e vou selecionar uma das que eu tirei. E qual é a questão desse papel de parede? Dependendo do clima ou do horário do dia, ele vai modificar o meu papel de parede, colocando elementos na tela que indiquem aquela temperatura ou aquele horário. Então, pressionando aqui no play, ele vai exemplificar através de inteligência artificial como ficaria meu papel de parede se estivesse chovendo, nevando ou ensolarado. Então, esse recurso é bem legal aí para você utilizar em conjunto com o seu papel de parede. E outra coisa é o papel de parede generativo. O Galaxy S24 tem a capacidade de gerar papéis de parede através de inteligência artificial. Você escolhe uma das categorias aqui e edita as palavras-chave. Então, por exemplo, vindo aqui em imaginário, eu posso vir aqui e trocar alguns elementos. Então, eu não quero que seja uma lâmpada, eu quero que seja um outro elemento aqui da lista. Então, como é algo bem imaginário, eu vou colocar aqui OVNI para ver o que ele vai gerar.
OVNI surreal de, e aqui eu vou selecionar o que eu quero, vamos colocar de algodão. Em tons rosa e roxo? Não. Como o meu celular é cinza titânio, eu vou colocar creme laranja, que eu acho que vai combinar. E eu venho aqui em gerar. Como é a primeira vez que eu estou gerando, vou pressionar aqui em concordar, e aí ele vai gerar um papel de parede baseado nessas palavras-chave que eu escolhi. Então ele gerou aqui relacionado ao que eu selecionei lá. Ficou mais parecendo um cogumelo esse aqui. Mas o legal é que dá para gerar novos papéis de parede a partir de inteligência artificial e você utiliza aí a sua criatividade para poder gerar esses papéis de parede. Outra coisa interessante que aí já serve para vários Galaxy é você ativar o brilho de vídeo. Provavelmente você que já assistiu um filme ou algum vídeo que era muito escuro, fica muito difícil de ver os detalhes da filmagem. Então aqui nas configurações, vindo em recursos avançados, descendo até brilho do vídeo, você vai colocar claro. E aí você pode selecionar quais aplicativos você quer que clareie mais que o normal, justamente para você conseguir ver mais detalhes do vídeo. Normalmente quando você vê um vídeo de terror ou de ficção científica, normalmente as gravações são bem escuras. Então essa configuração vai ajudar a ver mais detalhes da imagem. Já que eu estou falando aqui da qualidade de imagem e de vídeo, para que você tenha uma experiência muito mais imersiva, é interessante que você ative o Dolby Atmos, que faz com que a sua experiência seja muito mais imersiva. Então vindo aqui em Sons e Vibração e selecionando a opção de Qualidade sonora e efeitos, é necessário que você ative o Dolby Atmos e também tem o Dolby Atmos para jogos, que ele vai deixar os jogos mais imersivos através do som. E é claro, você pode também vir aqui no equalizador e equalizar da maneira que você desejar e for mais confortável para você. Outra coisa que pode ser configurada é o botão lateral. Quando você pega o celular de fábrica, pressionando e mantendo ele pressionado, ele ativa a Bixby, ou se você pressiona 2 vezes, ele abre a câmera. Porém, tem como você alterar isso. Vindo aqui em Configurações, Recursos Avançados, Tecla Lateral, você pode selecionar o que acontece quando você pressiona 2 vezes. Então você pode selecionar para abrir o Samsung Wallet ou para abrir algum aplicativo específico. E no caso de manter pressionado, só tem 2 opções: ou ativar a Bixby ou ativar o menu desligar. E aqui eu vou deixar para ativar o menu desligar. Assim, quando eu deixar pressionado, ele vai abrir o menu para desligar ou reiniciar ou fazer ligações de emergência. Algo bem legal aqui que eles fizeram para o Galaxy S24 é o novo Always On Display, que quando você bloqueia a tela, mantém a imagem de fundo. Caso você não goste ou queira configurar o Always On Display, é só você vir em Configurações, Tela de bloqueio e Always On Display, e aqui pressionando em Always On Display, você coloca as configurações que você desejar. Então aqui, se você não quiser que exiba o papel de parede atrás, é só você inabilitar essa configuração. E aqui, quando mostrar, você pode colocar as condições. Se ele deixa no modo automático e mostra todo lugar quando tem luminosidade, sempre tocar ao exibir, conforme agendado, ou somente para novas notificações. Outra coisa interessante é você ativar o gesto para acender a tela quando você pegar o smartphone. Isso ajuda muito para que você veja as informações da tela sem precisar pressionar o botão ou tocar na tela. Porque atualmente, para você acender ou apagar a tela, você precisa pressionar 2 vezes. Pressionei 2 vezes, apagou, está no Always On Display, e se eu pressionar 2 vezes, ele ativa a tela de bloqueio. Caso você ative o gesto de acender a tela, não vai ser necessário você apertar nenhum botão ou tocar na tela. Então, vindo em Configurações, Recursos Avançados, Movimentos e Gestos, você pode ativar a opção de levantar para ativar. Além dessa opção de levantar para ativar, tem muitas outras opções aqui de movimentos e gestos que vale a pena você consultar cada uma delas e ver o que faz mais sentido para você. Tem muitos recursos de gestos aqui bem legais para você ativar. Então, exemplificando aqui, estou com a tela bloqueada e quando eu pego o meu smartphone e tiro da mesa, mexo nele, ele acende a tela sem eu precisar pressionar em botão nenhum. Para quem não sabe, a partir do One UI 5 você pode utilizar widgets aqui através do relógio da tela de bloqueio. Então aqui você pode controlar a música, você pode verificar seus alarmes, iniciar uma gravação ou selecionar rotinas. E aqui, para você poder fazer essa configuração, é só você vir aqui em Configurações dessa tela e vai aparecer aqui várias opções para que você utilize de widgets através do relógio da tela de bloqueio.
Caso você queira mudar aqui, reordenar ou selecionar, habilitando ou desabilitando, essa é a tela para você fazer isso. E para reordenar, você pode mudar a posição aqui desses widgets. É bem legal porque você consegue ter acesso a várias informações sem precisar desbloquear o seu smartphone. Uma configuração bem legal aqui, especificamente para o Galaxy S24, é a opção de ajuste de tela conforme o ambiente. Vindo aqui em Configurações, Visor e Tom de cor adaptável, ativando essa opção, a sua tela vai sendo modificada a luminosidade e a cor dependendo do ambiente que você está, utilizando a câmera traseira do seu smartphone. Eu tenho utilizado nesses dias depois que eu peguei o smartphone e, sinceramente, os tons de cores que ele me mostra através da tela têm sido extremamente confortáveis. Então eu recomendo você utilizar esse recurso. Outra coisa aqui é em relação ao painel rápido. Deslizando de cima para baixo você tem acesso às notificações e deslizando mais uma vez você tem acesso ao painel rápido. E agora, para editar, você pode vir aqui no lápis e pressionar aqui na opção de editar para poder selecionar as opções aqui de configurações rápidas. Então ficou um pouco diferente do que a gente estava acostumado, você precisa pressionar em 2 lugares dessa vez. Não como era antes, né, que a configuração era direta. E aqui você pode mudar tanto de posição quanto remover ou inserir uma nova configuração rápida. Algo que eu acho interessante, se você utiliza bastante seu celular à noite em lugares com baixa luminosidade, você pode colocar nas suas configurações rápidas a redução de brilho extra. Então, vindo aqui e colocando aqui, você tem acesso à redução de brilho extra, que vai escurecer a sua tela muito mais do que o mínimo de brilho. Às vezes, antes de dormir, eu termino vendo notificações, vendo e-mails, enfim, e a tela termina ficando ainda muito clara para minha visualização. Então, quando eu ativo essa opção, a tela reduz mais que o normal e fica muito mais confortável. Agora, a última coisa que eu quero falar para vocês e recomendar é sobre a questão de customização. Todos os papéis de parede que eu utilizo são do aplicativo HDQ Walls, que tem imagens de alta resolução e os papéis de parede são extremamente imersivos. Então, vindo aqui na Play Store e digitando HDQ Walls, é esse aplicativo aqui, e abrindo ele depois de baixar, você pode ter acesso a vários papéis de parede com alta resolução. Então, vou selecionar um aqui, por exemplo. Eu gosto bastante de cenário. Às vezes eu deixo de personagem, às vezes eu deixo de paisagem, né, cenários. Então, por exemplo, desse aqui que eu gostei. Você pode vir aqui e configurar o papel de parede diretamente ou fazer o download. No caso, eu vou selecionar o papel de parede direto e aqui eu vou colocar tanto na tela de bloqueio quanto na tela inicial. Pronto, já foi colocado. E olha que imagem bonita. Tem muitas imagens legais e de alta definição lá que o seu S24 merece. Então essas são as dicas de primeira configuração. Em relação aos recursos de inteligência artificial, eu ainda vou falar aqui no canal, porque eu quero explorar a fundo cada recurso separadamente. E eu vou mostrar para vocês. Inclusive, se você não é inscrito, já aproveite e se inscreva, e para ser notificado de novos vídeos aqui no canal, é só você ativar o sininho que você vai ser notificado quando eu postar novos vídeos. Não deixa de seguir lá o Instagram também, que eu mostro meu dia a dia com esses aparelhos e você acompanha lá em primeira mão novidades antes mesmo de eu trazer aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa aí o seu like se você gostou, um abraço e até a próxima!